Estudo completo do livro de Isaías. Descobrindo Isaías, guia completo para transformar fé e compreensão. A visão de Isaías. Estes capítulos inauguram o livro de Isaías, apresentando um panorama da condição espiritual de Judá e Jerusalém na época. Isaías é confrontado com uma visão da santidade de Deus, o pecado do povo e recebe seu comissionamento profético. A santidade de Deus, Isaías 6, versos 1 a 4. Isaías tem uma visão do Senhor sentado em um trono alto, com serafins que clamam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Esta visão destaca a transcendência, pureza e poder de Deus. Reflete sobre a grandeza e santidade de Deus em contraste com nossa própria finitude e pecaminosidade. Nos lembra da importância de reverenciar Deus e viver de maneira que honre sua santidade. O pecado de Judá, Isaías 1, versos 2 a 20. Os primeiros capítulos detalham os pecados de Judá e Jerusalém, incluindo injustiça social, idolatria e falsa adoração. Deus expressa sua desaprovação e anuncia juízo, mas também oferece oportunidade para arrependimento. Encoraja a autoavaliação e o reconhecimento de nossas falhas e pecados. Destaca a necessidade de arrependimento sincero e a busca por justiça e retidão em nossas comunidades e vidas pessoais. O chamado de Isaías, Isaías 6, versos 5 a 13. Confrontado com a santidade de Deus, Isaías reconhece sua própria indignidade, mas é purificado e chamado para ser o mensageiro de Deus. Apesar da dureza da missão, Isaías responde: Eis-me aqui, envia-me a mim. Isso nos inspira a reflexão sobre nossa disposição para servir a Deus, apesar de nossas imperfeições. Ressalta a importância da purificação espiritual e da obediência ao chamado de Deus, seja ele qual for. A seção inicial do livro de Isaías nos confronta com verdades profundas sobre Deus, nossa natureza e o chamado ao serviço. Aqui estão algumas aplicações práticas. Busca pela santidade. Em um mundo que frequentemente minimiza o pecado, somos chamados a buscar a santidade, inspirados pela pureza de Deus. Responsabilidade social e espiritual. As críticas de Isaías à sociedade de sua época nos lembram da importância de lutar por justiça, misericórdia e fidelidade em nossas comunidades. Disposição para o serviço. A resposta de Isaías ao chamado divino é um modelo para nós. Devemos estar prontos para dizer: Eis-me aqui, dispostos a cumprir os propósitos de Deus para nossas vidas, mesmo quando o caminho é desafiador. Estes capítulos nos oferecem uma base sólida não apenas para entender o contexto do ministério de Isaías, mas também para refletir sobre nosso próprio relacionamento com Deus e com os outros. Encorajamos a cada um a considerar como estas verdades podem ser aplicadas em sua vida diária, promovendo um caminho de santidade, serviço e transformação espiritual. Como a visão da santidade de Deus e o reconhecimento de nossa própria condição podem influenciar nossa vida espiritual e cotidiana? De que maneiras específicas você sente que Deus está chamando você para servir ou se purificar? Juízo e Esperança, capítulo 7 a 39 Profecias de juízo e promessas de restauração. Nesta seção do livro de Isaías, somos confrontados com uma dualidade impactante: a severidade do juízo divino e a sublime promessa de esperança e restauração. Isaías, falando ao povo de Judá e Jerusalém, revela uma profundidade teológica que ressoa até hoje, abordando tanto as consequências do desvio espiritual quanto a fidelidade inabalável de Deus. O Emanuel, Isaías 7, verso 14. A promessa de que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e o chamará Emanuel é um dos pontos altos dos capítulos 7, verso 39. Este versículo é emblemático, não apenas como uma profecia messiânica cumprida em Jesus Cristo, mas também como um sinal de que Deus está com seu povo, mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras. Em momentos de incerteza ou medo, somos lembrados de que não estamos sozinhos, Deus está conosco, Emanuel. Essa verdade deve fortalecer nossa fé e nos encorajar a confiar em Deus acima de tudo. Confiança em Deus versus alianças humanas, Isaías 8, versos 12 a 13 e 31, verso 1.
Isaías adverte contra a busca de segurança em alianças políticas ou na força humana, o que era comum entre os líderes de Judá naquela época. A verdadeira segurança e salvação vem de confiar em Deus, não em acordos humanos. Esta lição é vital em nosso contexto atual. Em tempos de crise, seja pessoal, nacional ou global, nossa primeira resposta deve ser a de buscar direção e refúgio em Deus, não apenas em soluções humanas. Isso reforça a importância da fé e da dependência de Deus. Juízo sobre as nações, Isaías 10, versos 1 a 13 e 34. As profecias de Isaías não se limitam apenas a Judá e Jerusalém, mas se estendem às nações ao redor, demonstrando que Deus é soberano sobre todas as nações e julgará a injustiça universalmente. Isso reflete a justiça de Deus e sua autoridade final sobre a criação. Isso nos lembra de que, em um mundo cheio de injustiças e opressão, haverá um dia de acerto de contas. E este acerto de contas deve nos incentivar a viver com retidão, buscando justiça e misericórdia, sabendo que Deus restaura todas as coisas na morte de seu Filho Jesus Cristo. Os capítulos 7 a 39 de Isaías são ricos em lições e advertências, mas também em promessas de esperança e restauração. No coração dessas profecias, encontramos um chamado à fé genuína e à confiança inabalável em Deus, especialmente em tempos de crise. Como crentes, somos encorajados a olhar além das circunstâncias imediatas, confiando que Deus está conosco e que Ele é nossa verdadeira segurança e esperança. Ao meditar sobre estas passagens, somos chamados a uma fé que transcende nossa compreensão e a confiar em Deus para nossa proteção, direção e salvação, tanto individualmente quanto coletivamente. Este estudo não apenas fortalece nossa fé, mas também nos equipa para enfrentar os desafios da vida com confiança e esperança renovadas. Em tempos de crise, onde você normalmente busca segurança, como as ações de Acais contrastam com a confiança que Deus deseja que depositemos nele? Qual é a relevância da promessa do Emanuel, Deus conosco, para os cristãos hoje? Conforto e redenção, capítulos 40 a 55. Consolo para o povo de Deus. A grandeza de Deus, Isaías 40. Isaías começa com palavras de conforto: consolai, consolai o meu povo, proclamando a soberania e grandeza inigualável de Deus. Ele é o Criador que conta as estrelas e chama cada uma pelo nome, evidenciando seu poder e cuidado. Em momentos de desânimo ou dúvida, somos lembrados da magnitude de Deus. Ele é maior do que nossos problemas e preocupações. Reconhecer a grandeza de Deus nos ajuda a colocar nossas vidas e desafios em perspectiva, incentivando a confiança nele. O servo sofredor, Isaías 53. Este capítulo apresenta uma das profecias messiânicas mais claras, descrevendo o servo sofredor que seria ferido por nossas transgressões e moído por nossas iniquidades. A justificação de muitos seria alcançada pelo sofrimento dele. A descrição do servo sofredor nos permite compreender o sacrifício de Cristo de uma maneira profunda. Ele carregou sobre si nossos pecados e sofrimentos, oferecendo redenção e justificação. Isso nos chama a uma resposta de aceitação, gratidão, amor e compromisso de viver de maneira que honre esse sacrifício. A promessa de redenção, Isaías 55. Todos vós os que tendes sede, vinde às águas, é um convite à redenção gratuita e abundante que Deus oferece. A promessa de um pacto eterno, mencionada como as misericórdias fiéis prometidas a Davi, aponta para a vinda do Messias. A oferta de redenção é aberta a todos. É um convite a receber gratuitamente a salvação em Cristo Jesus e a viver sob um novo pacto de graça e verdade. Em nossas vidas, isso significa viver conscientes da misericórdia e do amor incondicional de Deus, buscando sempre refletir esse amor em nossas ações e relacionamentos. A seção de Conforto e Redenção em Isaías nos oferece uma visão abrangente do coração de Deus para seu povo. Ele não apenas promete restauração e redenção, mas também revela o caminho através do qual isso seria alcançado, o sacrifício do servo sofredor, Jesus Cristo. Esses capítulos nos encorajam a encontrar conforto na grandeza e no poder de Deus, a maravilhar-nos com o amor sacrificial de Jesus e a abraçar a redenção que Ele oferece.
Como crentes, somos chamados a viver em resposta a essa graça, promovendo justiça, compartilhando o amor de Deus e caminhando firmemente na esperança da redenção final. De que maneira a descrição do servo sofredor se aplica a Jesus, e como isso afeta nossa compreensão da redenção? Como podemos encontrar conforto nas promessas de Deus, especialmente quando enfrentamos desafios pessoais ou espirituais? Restauração e glória futura. Capítulos 56 a 66. A visão da nova criação. Nos capítulos finais de Isaías, somos apresentados a uma visão gloriosa da restauração e do futuro que aguarda o povo de Deus. Estes capítulos não apenas concluem o livro com uma nota de esperança, mas também lançam a fundação para o entendimento cristão da escatologia, o estudo das últimas coisas. A casa de oração para todos os povos. Isaías 56. Verso 7. Isaías profetiza que a casa de Deus será chamada casa de oração para todos os povos. Esta visão inclusiva rompe com as barreiras nacionais e étnicas, convidando todos a participar na adoração ao único Deus verdadeiro. Esta é uma promessa significativa de inclusão e aceitação universal na presença de Deus. A Nova Jerusalém. Isaías 65, versos 17 a 25. A promessa da Nova Jerusalém é uma das mais belas passagens de Isaías. Fala de um lugar onde não haverá mais choro nem clamor, onde a longevidade da vida será celebrada, e onde a harmonia entre a humanidade e a criação será restaurada. Esta Nova Jerusalém simboliza a realização plena do reino de Deus. A nova criação. Isaías 65, versos 17 e 66. Verso 22. Deus promete criar novos céus e uma nova terra, onde as realidades anteriores serão esquecidas. Esta nova criação é um tema central na esperança escatológica cristã, apontando para uma realidade onde a justiça, a paz e a felicidade prevalecem para sempre. Vivendo em antecipação ao futuro glorioso, como crentes, somos chamados a viver com a esperança da nova criação em nossos corações. Isso significa cultivar uma mentalidade de reino que valoriza a justiça, a paz e a inclusão, trabalhando para manifestar esses valores no mundo atual. Inclusão e missão. A visão de Isaías de uma casa de oração para todos os povos nos lembra da missão inclusiva da Igreja. Somos incentivados a acolher todos em nossa comunidade de fé, independentemente de sua origem ou passado, refletindo o amor incondicional de Deus. Promovendo a paz e a justiça. Enquanto esperamos pela nova criação, temos a responsabilidade de promover a paz e a justiça em nosso mundo. Isso pode envolver o evangelismo, engajamento em questões sociais, ajudando os necessitados e sendo defensores da criação de Deus. Os capítulos finais de Isaías nos oferecem uma visão poderosa e inspiradora do futuro que Deus preparou para aqueles que o amam. Eles nos desafiam a viver de maneira que reflita essa esperança futura, trabalhando para trazer um vislumbre da nova criação ao nosso mundo hoje. Como crentes, somos chamados a ser agentes de mudança, promovendo o evangelismo, a inclusão, a justiça e a paz, enquanto aguardamos com expectativa a gloriosa realização do reino de Deus. Como a visão de uma nova criação e uma nova Jerusalém inspira você em sua jornada espiritual? De que forma podemos contribuir para tornar a Igreja uma casa de oração para todos os povos? Resumo das lições aprendidas e encorajamento para aplicação diária. Ao longo deste estudo sobre o livro de Isaías, mergulhamos profundamente em uma jornada que abrangeu desde a chamada divina até a visão gloriosa da nova criação. Isaías, com sua rica tapeçaria de juízo, esperança, conforto e redenção, oferece-nos uma visão abrangente do coração de Deus para seu povo e para o mundo. A santidade de Deus e a necessidade de purificação. Fomos confrontados com a majestosa santidade de Deus e a nossa própria necessidade de purificação em Jesus Cristo. Isaías nos lembra que, diante de um Deus santo, somos chamados a reconhecer nossas falhas e buscar a sua limpeza através do sangue de Jesus Cristo, seu Filho. Fé em tempos de crise. As histórias de desafios, crises e a consequente exortação à confiança em Deus, em vez de confiar em alianças humanas ou em nossa própria força, ressoam profundamente em nossos tempos incertos. Isaías nos ensina a colocar nossa fé inabalável no Senhor. O conforto de Deus em meio ao sofrimento.
Através das belas palavras de conforto de Isaías, somos lembrados de que, mesmo nas profundezas do sofrimento, Deus está conosco, oferecendo consolação e prometendo restauração. A visão da redenção e da nova criação. Isaías culmina com uma visão estonteante da redenção final e da nova criação, onde a justiça, a paz e a alegria prevalecerão. Esta esperança futura deve moldar como vivemos hoje, em antecipação àquilo que Deus fará. Com estas lições em mente, somos encorajados a viver de uma maneira que reflita o coração de Isaías, um coração voltado para Deus em todas as circunstâncias. Aqui estão algumas aplicações práticas. Busque a purificação e a santidade, que cada dia seja uma oportunidade para buscar a Deus, pedindo-lhe que revele áreas de nossas vidas que precisam de purificação e santificação. Mantenha a fé, especialmente em tempos difíceis, seja nos desafios pessoais, seja nas crises globais, lembre-se da exortação de Isaías para confiar no Senhor. Que possamos ser um farol de fé, esperança e amor em um mundo frequentemente marcado pelo medo e pela incerteza. Ofereça conforto aos outros, assim como recebemos conforto de Deus, somos chamados a ser instrumentos de seu conforto para os outros, levando a mensagem da cruz aos perdidos. Que possamos estender mãos de consolação e amizade àqueles que sofrem ao nosso redor. Viva com a visão do futuro, que a gloriosa visão da nova criação informe nossa maneira de viver hoje. Que possamos ser promotores de justiça, paz e alegria, trabalhando para trazer um vislumbre do reino de Deus à terra. Em resumo, o livro de Isaías não apenas nos ensina sobre Deus e seus caminhos, mas também nos convoca a viver de acordo com essas verdades, transformando nossa fé, nosso caráter e nossas ações. Que possamos levar adiante as lições aprendidas e viver de maneira que honre a Deus e reflita seu amor e justiça em nosso mundo. Desafios semanais de aplicação prática. Semana 1, Vivendo a Santidade. Desafio: identifique um hábito ou área de sua vida que precisa de purificação. Comprometa-se a tomar medidas concretas para abordar isso esta semana. Semana 2, Fé em tempos de crise. Desafio: diante de uma situação difícil, propositadamente escolha confiar em Deus e buscar sua orientação, ao invés de confiar apenas em soluções humanas. Semana 3, Compartilhando conforto. Desafio: encontre alguém que esteja passando por um momento difícil e ofereça conforto, seja através de palavras, oração ou ação prática, refletindo o consolo que Deus nos oferece. Semana 4, Antecipando a glória futura. Desafio: engaje em uma atividade que reflita o reino de Deus aqui na Terra, seja através de serviço comunitário, promoção da justiça ou inclusão. Estas questões e desafios são projetados para encorajar um engajamento profundo com o texto bíblico, enquanto promovem a reflexão pessoal e a transformação de vida baseada nos princípios espirituais encontrados no livro de Isaías.